Semana muito movimentada para o Congresso e tivemos uma sequência de derrotas para o governo. Há quem diga que isso não teve reflexo no mercado, mas a gente teve alta do Ibovespa e quase 1% de queda para o dólar. A gente vai falar de tudo que movimentou o cenário político e o nosso mercado logo depois da nossa vinheta. Recado importante para você que acompanha aqui o Radar, a gente vai fixar 2 radares por semana, um na segunda e um na quinta-feira. Radar de segunda, focado soja, milho e dólar, trazendo para você o cenário dos campos, tudo que está movimentando os preços. Radar de quinta-feira, a gente vai trazer para você o que está movimentando a geopolítica, a política, o mercado financeiro de uma forma geral. Acompanhe a gente aí na segunda e na quinta-feira. Segunda-feira, agronegócio, mais focado. Quinta-feira, política, geopolítica, tudo também que vai movimentar aí o seu bolso. Também quero deixar à sua disposição a palestra da Royal Rural. A gente fala sobre as tendências para o mercado de soja, milho e dólar. E agora tem gente contratando a Royal só para falar de geopolítica, viu? Porque para entender esse mercado de soja, milho e dólar, tem que entender tudo que está acontecendo no mundo. Sem mais delongas, vamos aqui olhar o que está movimentando o cenário da política, sobretudo. A gente teve a negação de Jorge Messias para o STF, Pedro. E foi uma semana muito recheada em política e o foco tá aí. O indicado do Lula para o STF foi rejeitado. No Senado, ele perdeu com 42 votos contra e 34 a favor. E tem muito tempo que isso não acontece, né, Ronaldo? 132 anos que isso não acontece do Senado rejeitar um indicado do presidente para o STF. Mas aqui tem um ponto importante que talvez você não vai ver isso na grande mídia, a gente vai trazer aqui para você. Por que o Jorge Messias foi rejeitado? Na sabatina ele leu muita coisa, mas ele não foi tão mal. Ele fez ali promessas que políticos gostam de ouvir. O ponto é o seguinte: Davi Alcolumbre tem um nome, que é o nome que ele quer, que ele não abre mão, que ele quer que seja indicado para o STF, que é Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado já. Rodrigo Pacheco, que é juiz, foi senador, presidente do Senado. Esse é o nome indicado por Davi Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado. Só que o Davi Alcolumbre não está só colocando ali a sua frustração de não ser indicado o nome do Rodrigo Pacheco. Ele também está mirando as eleições para presidente do Senado em fevereiro do ano que vem. Então ele já está fazendo um aceno para a oposição do Lula, para que eles votem ali, para que ele permaneça na presidência. O que está colocado agora é que o Davi Alcolumbre pode pautar um próximo nome, pode aceitar votar o próximo nome que o Lula indicar só depois das eleições. Então, mesmo que o Lula indique um outro nome para o STF agora, o presidente do Senado vai rejeitar e não vai votar. Ele pode decidir votar só depois das eleições. É o que está sendo ventilado aí nos bastidores da política, a depender do resultado das eleições. O que a gente tem com isso? A gente tem possivelmente 3 cadeiras do Senado que vão ficar de herança para o próximo presidente que assumir a partir de 2027. A cadeira que seria do Jorge Messias, que foi deixada pelo Barroso. Carmen Lúcia se aposenta em 2029. Gilmar Mendes se aposenta em 2030. Então, quem assumir em 2027 assume 3 posições no STF. Mas deixa eu fazer um comentário para você aqui, que tem aquela estratégia do Lula de conversar com a Carmen Lúcia, com o Gilmar Mendes, para eles se aposentarem antes. E aí é rumor, a gente está conversando aqui agora de teoria de conspiração mesmo. Pode ser que o Lula aceite indicar o Rodrigo Pacheco, porque já ele perdeu a posição do Messias, na condição de que a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes se aposentem e o Lula indique mais 3 cadeiras ainda nesse mandato. Tudo tem que acontecer nesses próximos 6 meses. Se o Lula, aí é a opinião minha, se o Lula não indicar o Rodrigo Pacheco, eu acredito que dificilmente o Davi Alcolumbre vai pautar outros nomes ali para o STF. Se o Lula ceder e indicar o Rodrigo Pacheco, ele pode costurar um acordo com o Davi Alcolumbre e indicar não só mais um. Rodrigo Pacheco é, para o brasileiro, para a gente, na nação brasileira como um todo, é dos piores o melhor, viu? Então, tomara que venha de fato um Rodrigo Pacheco, mas aí tem essa possibilidade
de Carmen Lúcia e Gilmar Mendes pedirem aposentadoria. A gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos. Pedirem aposentadoria e o Lula indicar mais 3. A gente vai ter que monitorar isso nos próximos 6 meses, porque se o Lula não indicar o Rodrigo Pacheco, dificilmente o Davi Alcolumbre vai aceitar qualquer outro nome correr ali para assumir essas cadeiras no STF. A gente teve também outra derrota importante do governo. Tivemos aí, a eleição só tá começando, nem chegou ainda nas eleições, já tá tendo esse alvoroço todo. Hoje a gente também teve, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula, onde o projeto de lei diminuiria a pena para as pessoas que foram presas no 8 de janeiro. A lei da dosimetria, né? A lei da dosimetria, o Lula tinha feito vários vetos em questão a ela, e tanto o Congresso quanto o Senado, ou seja, já tramitou, derrubaram o veto do Lula. O Congresso e o Senado fizeram a lei da dosimetria para reduzir a pena de quem foi condenado do 8 de janeiro, inclusive o presidente Bolsonaro. E aí o Lula foi lá e vetou. O Congresso agora derrubou o veto. A gente já teve uma derrubada de veto passada, teve a segunda derrubada de veto do Lula. O que a gente está vendo aqui é escancarado que o Lula não tem mais aquela governabilidade absoluta e que ele não compra todo mundo conforme a gente sempre viu acontecer no mandato do Lula, no mandato da Dilma. Não é que todo mundo é bonzinho também não. Não é que Davi Alcolumbre é a melhor pessoa agora. É porque está todo mundo mirando em eleição. Ou eleição para se manter no Senado, ou eleição, no caso do Davi Alcolumbre, para se manter na presidência. Não acredite que tem gente bonzinha ali no Congresso e no Senado. Mas foi uma derrota, uma segunda derrota importante para o governo no mesmo dia. A gente teve a não aprovação do Jorge Messias e a gente tem agora a queda do veto do Lula para a dosimetria. Em resumo, reduz a pena de quem foi condenado no 8 de janeiro e pode reduzir a pena do presidente Bolsonaro de 27 anos para 2 anos. Lembrando que ele já começou a cumprir essa pena desde novembro do ano passado. Isso não quer dizer também que vai ser automático essa redução de pena. As defesas de cada réu ali, de cada indivíduo, têm que entrar com pedido e o STF tem que analisar. Então o processo judiciário não está concluído e não quer dizer que é automático. Tem ainda o risco do judiciário dizer que isso é inconstitucional, mas é uma vitória para a oposição e mais uma derrota para o governo. Colocando aqui de novo, a pena de Bolsonaro pode ser reduzida de 27 anos para 2 anos. Nós tivemos hoje também o resultado primário do governo para o mês de março. Você está vendo aí na sua tela que esse março é o pior março da história. Nunca na história do Brasil fechou o mês de março devendo tanto quanto o governo ficou devendo. O que é devendo? É as despesas do governo de março contra o que o governo arrecadou. E arrecadou, viu? Foi uma arrecadação recorde, foi uma arrecadação histórica, foi a maior arrecadação contra a maior despesa. Consequência disso, o pior saldo do governo para março, devendo 74, está arredondado aí, foi mais de 73 bilhões de reais. É um governo que gasta. Muito ainda. Arrecada muito e gasta muito, né? E está arrecadando nas nossas costas, viu? Está arrecadando aí na sua conta quando você paga imposto. Ah, mas eu não faço nem a declaração, eu sonego. Tem muita gente que faz isso. Mas quando você compra, quando você vai no supermercado, quando você abastece o seu carro, você está pagando imposto, o governo arrecadou como nunca e o governo gastou como nunca. É a pior despesa. Então não é de se ignorar que o dólar cai ante a várias derrotas desse governo, porque é um governo que não consegue fechar as contas públicas. E aí você tem o mercado respondendo a isso. Se o governo está perdendo e é um governo que não fecha a conta, se esse governo sai, é melhor para todo mundo. Esse foi o recado do mercado hoje. Quero convidar você a deixar sua curtida, seu comentário, enviar para alguém e seguir a Royal. Eu sei que eu peço isso insistentemente, eu bato muito nessa tecla, mas se você não curtir, não comentar, esse vídeo deixa de existir, porque a plataforma ela não entrega. Tanto o Instagram quanto o YouTube só entrega esse vídeo se você deixar sua curtida e seu comentário. Mudou ali o algoritmo.
Então, se não tiver curtida, se não tiver comentário, não tem razão da gente estar aqui entregando essa quantidade de informação para você. Peço o seu apoio, não vai custar nada. Por favor, deixa aí o seu apoio para a gente. O que o governo vai fazer a partir de agora? A gente teve sequências de derrotas. Provavelmente o governo pode escolher não indicar ninguém ao STF agora. Se você vê o governo indicando alguém para o STF, pode ter certeza que já foi fechado um acordo com o Davi Alcolumbre. E o acordo que o Davi Alcolumbre quer é Rodrigo Pacheco no STF. Por que será que o Davi Alcolumbre insiste tanto em ter Rodrigo Pacheco no STF? A gente não sabe, não vou comentar isso agora, a gente não tem nem tempo. Mas se o governo começar a ventilar outros nomes, é porque vai colocar o Rodrigo Pacheco e não é só 3 vagas, tem 4 vagas. Tem a vaga do Barroso, que o Messias acabou de perder. Tem a vaga da Carmen Lúcia, do Gilmar Mendes, que podem aposentar agora em 2026. E tem uma possível vaga do Toffoli, que pode ser impeachmentado ou empichado. Então, é um jogo que não está acontecendo só nas urnas. É um jogo que também está acontecendo no STF. Depois dessa sequência de derrotas, o que o governo vai pautar a partir de agora, Pedro? Qual que vai ser a tecla que o governo vai ficar batendo? 6x1, ele vai buscar o máximo para passar esse projeto, né, Ronaldo? Só que o Congresso está começando também a mostrar oposição ao governo, porque o governo quer que a escala 6x1 termine imediatamente. O que o Congresso quer? Que não aprove essa medida. Não aprove essa medida agora, porque o governo... Ninguém vai ser contra o fim da escala 6x1. Todos os congressistas, os parlamentares, tanto no Congresso dos Deputados quanto no Senado, vai aprovar. Só que começou agora uma discussão, e é recente, de que haja uma gradação para que o fim da escala 6x1 não aconteça imediatamente como o governo quer, mas aconteça numa progressão de 4 anos. Essa é uma novidade que a gente até então não tinha. Eleições, está acontecendo as eleições, você já está participando de todos os movimentos eleitorais que estão colocando aí cada candidato um na frente do outro, mas a gente teve pesquisa hoje. De quem? Tivemos pesquisa hoje e Flávio Bolsonaro e Lula deu empate pela Datafolha. Então, Flávio Bolsonaro está com 45% e Lula com 46%. Na verdade, é o contrário, né? Flávio Bolsonaro com 46% e Lula com 45%. E Datafolha, a gente já viu em outros anos de eleições aí, errou sempre feio e longe. Bom, é uma opinião aqui agora, não é um dado. Datafolha sempre foi muito tendencioso a puxar ali Lula, a puxar a esquerda, a turma da esquerda como favoritos. E agora apresenta, acho que é a primeira vez que o Datafolha apresenta o Flávio na frente do Lula. Só um comentário breve aqui. Tem quem diga que a esquerda já está morrendo, mas olhe para o candidato a governador do Pernambuco, Campos. Eu esqueci o primeiro nome dele aqui para trazer. Aqueles nomes famosos que estão na ponta da língua, mas não estou lembrando aqui agora. Que, inclusive, quando o Jorge Messias foi derrotado, quem estava ali para consolar era ele. O namorado da Tabita Amaral. Você vai lembrar aí de quem é que eu estou querendo falar. Deixa nos comentários, por favor, me ajuda. Deixa nos comentários qual que é o nome que eu estou querendo lembrar aqui e acabei esquecendo. Não é um nome que pode ressuscitar a esquerda caso eles percam essa eleição. Mas o Pedro trouxe aqui o Datafolha, eu gosto sempre de trazer o que o mercado tem acompanhado e tem precificado mais de perto, que é o Polymarket. A gente tem ainda nas casas de apostas Flávio Bolsonaro com a probabilidade de vencer o Lula com 43% de chance e Lula com 38%. Em sequência você tem Renan Santos, Romeu Zema com 5% e lá embaixo com 2% o Caiado. Mas eu quero fazer para você aqui um alerta. Eu prefiro acompanhar pesquisas eleitorais e probabilidade de vitórias depois dos debates serem iniciados. Debate pode mudar o jogo da política, a gente já viu isso acontecer em várias vezes no âmbito de prefeitura, no âmbito de governadores e também no âmbito de presidência. Então, os debates começam só a partir de agosto. A chapa vai ser registrada só a partir de agosto. Então, tem muito tempo, 6 meses ainda, para a gente falar de eleições. É isso, né, Pedrão? É isso aí. Muita coisa vai rolar ainda esse ano.
Bom, a gente fica por aqui, conto com o seu apoio. Você viu que foi um vídeo meio que bem atual, porque as coisas acabaram de acontecer, a gente preparou tudo, então conto com o seu apoio, com a sua curtida, seu comentário e até semana que vem. Até mais. Semana que vem.